É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal ao meio-dia. Confira a seguir os destaques. Previsões do INAMET apontam para chuva em quase todo o território nacional. Sexta-feira Santa marcada por reflexões à volta do fortalecimento da fé cristã e o amor ao próximo. Relatório do SIC dá conta de mais de 2 milhões de litros de combustível e 492 cidadãos detidos por contrabando. No desporto, Pedro de Luanda já na RDC para duelo frente ao TP Mazembe amanhã. Na atualidade internacional, acidente de viação provoca 45 mortos na África do Sul. Está a acompanhar o Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 29 de março de 2024. Tem a garantia técnica de Rosário de Souza. A edição e a apresentação é de Fernanda Gomes. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12h01. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Renovados votos de boa tarde, começamos com as chuvas que se abateram na província de Luanda. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, este cenário pode persistir ao longo do dia em várias regiões do país. Para as províncias do Bengo e Zaire, o INAMET prevê chuva moderada, podendo ser localmente forte, com a possibilidade de ocorrência de trovoada em alguns municípios. Em Luanda, Cabinda, Kwanza Norte e Uíge, a previsão também indica chuva moderada com a probabilidade de trovoada em alguns municípios. As províncias de Malange, Kwanza Sul, Lunda Norte e Lunda Sul devem esperar chuva fraca e moderada, com a probabilidade de ocorrência de trovoada isolada em alguns municípios. Na região centro do país, a previsão aponta para chuva moderada, com a possibilidade de trovoada em alguns municípios. Em Benguela, Bié e Mochico, espera-se chuva com probabilidade também de trovoada isolada. Para a região sul, a previsão é de chuva fraca a moderada, com a possibilidade de trovoada isolada em alguns municípios da província da Huila, Namibe, Cunene e Quandocubango. O INAMET aconselha os cidadãos a tomarem precauções necessárias e a estarem atentos às atualizações meteorológicas, especialmente nas áreas onde a ocorrência de trovoada é esperada, visando assim garantir a segurança e o bem-estar de todos. E a propósito da chuva que se abate na província de Luanda, a jornalista Manuela Costa efetua uma ronda à cidade para constatar o impacto. Manuela, boa tarde. Quais são os dados que nos trazes? Boa tarde. Luanda acordou com chuva intensa, um dia típico já que é feriado da Páscoa. Estamos nesse momento no bairro do Rangel e aqui é possível constatar que várias casas ficaram inundadas. São muitas poças de águas nos acessos que ligam o bairro, as ruas estão intransitáveis. Não há muitas opções de passagem a não ser passar pelos alagamentos. Por agora, a principal ocupação dos moradores é retirar as águas dos seus quintais. De modo geral, a cidade está calma, com pouco movimento, comparado ao habitual quando se registram filas intensas no trânsito. O trânsito está nesse momento fluido, as paragens estão vazias e muito também por conta dessa chuva que ainda continua a cair de forma intensa. Então, se pretende sair de casa, já sabe que deve levar o seu guarda-chuva e proteger-se ao máximo. Esse é o retrato que é possível fazer agora, neste momento. Outros detalhes nós prometemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa, que está nesta altura a efetuar uma ronda à volta da cidade de Luanda para aferir então o impacto que está a ser causado pela chuva que se abate desde a madrugada do dia de hoje, Sexta-feira Santa. E é mesmo sobre a Sexta-feira Santa que nós vamos falar. A comunidade cristã comemora a Sexta-feira Santa, um momento para fortalecer a fé cristã e o amor ao próximo. Decorre nesta altura em várias dioceses e arquidioceses do país, confissões, orações e reflexões. Vamos agora ao encontro da jornalista Brígida Icala, que está numa das paróquias da diocese de Cachito. Brígida, boa tarde. Que
Que outras informações trazes? Boa tarde, Fernanda Gonga, e a todos os ouvintes que nos acompanham. Estamos exatamente na paróquia Santa Mônica, pertencente à Diocese de Cachito, onde vamos a conversa agora com um pároco desta mesma paróquia acerca desta Semana Santa, que começou então no domingo com a festividade do Domingo de Ramos e termina na Páscoa, que acontece já neste domingo, que é um símbolo de ressurreição de Jesus Cristo. Senhor Padre, muito boa tarde, está em direto para o Jornal da Tarde da Rede Girassol. Primeiro e último nome, por favor. Padre Necatela, Evaristo Necatela, pároco aqui da paróquia Santa Mônica, Boa Esperança 2, no Quicolo. Estamos a viver este momento ímpar na vida da igreja, desde o Domingo de Ramos, e estamos hoje na Sexta-feira Santa, que chamamos a Semana Maior. É uma semana maior porque é nesta semana onde os cristãos se revêem naquilo que é o caminho quaresmal. E hoje, sexta-feira, como vedes, todas as igrejas estão desnudadas. Não há missa hoje, mas sim celebração da Paixão do Senhor. E hoje a igreja celebra o óbito, numa perspectiva mais natural, o óbito de Jesus, e se impõe este silêncio, esta calma, esta meditação, pensando também naqueles que já partiram deste mundo. Senhor Padre, como é que os cristãos então devem viver a Semana Santa? Hoje notamos também aqui alguns fiéis que estão a confessar-se. Naturalmente, este é um exercício espiritual de todo cristão católico. Não se quer ir à Páscoa sem esta purificação do coração espiritual, e por isso é que em todas as paróquias nossas esses dias têm sido dias intensos de confissão, onde cada fiel, naquele horário que achar oportuno, passa pela igreja, encontra um sacerdote e vai fazer esta confissão, vai fazer essa lavagem do coração, porque afinal de contas cada um de nós é pecador e tem as suas falhas, e é preciso às vezes buscar esta remissão dos nossos pecados por meio do sacramento da penitência. Muito obrigada, Senhor Padre. Fernanda Gonga, foram-se os pronunciamentos do pároco da paróquia de Santa Mônica, Padre Evaristo Necatela, que falou-nos então em torno deste dia solene que marca a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje o dia vai ser marcado, então está a ser marcado com orações, confissões e também abstinência da carne para os fiéis católicos. E logo mais teremos então a Via Sacra, que é um momento também de profunda entrega, orações sobre o percurso de Jesus Cristo da Terra Santa até ao Calvário em que foi crucificado. Fernanda Gonga, por enquanto é tudo. Despede-se Antônio Matamba, Brígida Icala, a partir da paróquia Santa Mônica, Diocese de Cachito. Boa tarde, Brígida Icala, e boa jornada, também boa Sexta-feira Santa. Da Brígida, seguimos agora ao encontro do jornalista Francisco Soares, que está na Igreja Católica de São Domingos, em Luanda, para aferir também como decorre a celebração da Sexta-feira Santa. Soares, muito boa tarde. Ora, viva, boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. Hoje é sexta-feira Santa para os religiosos cristãos. Nós estamos aqui na Igreja Católica de São Domingos para testemunhar este momento que marca de tamanha importância para os católicos e evangélicos de todo o mundo. E vamos à conversa com Dom Serafim Xingo Yahombo, ele que é bispo da Igreja Católica de São Domingos. Boa tarde, senhor bispo. O que é que a Páscoa significa para a comunidade cristã? A Páscoa é o mistério base de toda a nossa vida cristã, porque Cristo sofreu e morreu e ressuscitou
assim nos deu a vida. A nossa vida cristã tem a base, tem o seu fundamento no mistério pascal. Então, é este mistério que estamos a celebrar. Hoje, Sexta-feira Santa, comemoramos a paixão, morte de Jesus. Por isso mesmo, nós estamos a prepararmos para, no domingo, celebrarmos a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Muito obrigado. Aqui as palavras de Dom Serafim Xingoya Rombo, é o bispo da Igreja Católica de São Domingos, a falar aqui sobre o significado da Páscoa para os cristãos, em especial para os católicos. Estas são as notas que temos a passar a esta hora. Os cumprimentos são de Miguel Samuel Francisco Soares. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares, que está também a efetuar uma ronda, a aferir como os cristãos estão a preparar-se para então a celebração da Páscoa, estando nesta altura a comemorar a Semana Santa, ou a Sexta-feira Santa, uma altura em que os cristãos usam o dia para fortalecer a fé cristã e também para reflexões à volta mesmo do cristianismo. E nós seguimos aqui em Luanda, em todo o território nacional. O SIC apreendeu no ano de 2023 um total de 2.046.420 litros de combustível diverso, incluindo 1.141.709 litros de gasolina e 753.601 litros de gasóleo, como também 101.110 litros de petróleo iluminante. Durante essas operações, 492 cidadãos foram detidos, dos quais 342 foram presos por envolvimento em contrabando e 150 por descaminho de mercadorias. Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, entre os detidos, 4 eram estrangeiros da República Democrática do Congo. Destacar que aproximadamente 1 milhão de litros de gasolina e mais de 400 mil litros de gasóleo foram apreendidos na província do Zaire, seguido de Cabinda, onde foram apreendidos 200 mil litros de gasóleo e mais de 150 mil litros de gasolina. Além disso, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o SIC continua as suas operações apreendendo 225.731 litros de combustível diverso, incluindo 120.486 litros de gasóleo e 110.215 litros de gasolina, segundo ainda o porta-voz Manuel Alaiwa. Resultando na detenção de 59 cidadãos, entre estes 6 estrangeiros da RDC. Salientar que o SIC continua fortemente empenhado no combate cerrado ao contrabando e descaminho de mercadorias subvencionadas ou adquiridas com recurso ao Estado, e aqui com maior destaque ao contrabando de combustíveis. Ouvíamos o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, quando apresentava o relatório das operações do setor em 2023. Seguimos para a província de Cabinda, que há 3 semanas não enfrenta problemas de energia elétrica. A falta de energia em vários bairros dos municípios de Cabinda, Kakongo e Bucuzau está a provocar o aumento da delinquência, facto que preocupa a população da província. Outros dados com o jornalista João Chico. Os constantes apagões e restrições no fornecimento da energia elétrica nos municípios de Cabinda, Kakongo e Bucuzau preocupa a população da província. Há mais de 3 semanas que em algumas zonas não se vê lâmpadas acesas. O mais preocupante ainda está no aumento da delinquência durante a calada da noite. Dá para mesmo perder arca, queimou, energia vai e vem. Fica muito complicado. Muita bandidagem, papá, principalmente essas horas, os bandidos já estão circulando. Você não pode sair na estrada com telefone digital. Vão roubar. A nossa luz foi e a gente tem coisas que devemos conservar.
uma vez que a situação do povo está mesmo mal, os tempos estão maus. O nosso governo precisa fazer alguma coisa, por isso isto está mesmo mal. Existem coisas nas arcas, outras condições de trabalho, nossas roupas todas, que não temos como fazer porque estamos na escuridão, mas estamos com expectativa de também sentirmos aliviados como os outros que têm também luz, mas não realmente está a nos preocupar a escuridão que estamos a viver. Fica complicado, essa situação que a gente está, dinheiro está difícil, tudo está difícil, assim as pessoas vão nos roubar. O governo da província, ciente da situação, promoveu uma conferência de imprensa para explicar o que está na base dos constantes apagões e restrições no fornecimento da corrente elétrica. A nível do fornecimento do gás para alimentar as turbinas, quer 3, 4 e 5, ela é alimentada pela Delta, que é a plataforma Delta Fox, pela Chevron. Neste momento, por razões de manutenção periódica da própria plataforma, o próprio fornecedor, em termos de manutenção que está em curso, está a evitar esforços, de acordo com a informação que nos prestou ainda hoje de manhã. Dentro precisamente de 7 dias vai dar por terminado a manutenção e vai retomar então o normal fornecimento do gás às 3 turbinas que nós acabamos de mencionar agora. O vice-governador para a área técnica pediu calma aos cidadãos e disse que tudo está a ser feito para que o mais rápido possível a situação volte à normalidade. Pedimos também à nossa população, desde já em geral, as nossas sinceras desculpas pelos transtornos que estão a ser causados, mas estamos a evitar esforços para que, tão logo possível, nós possamos fornecer a 100% a energia elétrica à nossa cidade de Cabinda e também a vila de Lândana. De referir que a capacidade da central térmica do Malembo é de 145 MW, a disponibilidade tem sido de 110 MW, a distribuição é de 90%, neste momento está abaixo de 50%. Aqui a reportagem de João Chico a dar conta da falta de energia elétrica que a população de Cabinda enfrenta. E na província de Luanda, do Bengo, várias famílias que ficaram desalojadas em consequências das chuvas nesta província beneficiaram de bens de primeira necessidade numa ação promovida pelo partido MPLA. A vice-presidente do partido, que suporta o governo, Luísa Damião, afirmou que o gesto visou levar às famílias uma palavra de conforto. E neste momento particular em que estas populações necessitam, nós viemos trazer o nosso abraço de solidariedade a todas essas famílias que aqui estão, trazer também uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, no sentido de mobilizarmos apoios e fazermos advocacia para ajudarmos essas famílias que estão aqui. A primeira secretária do partido no Bengo e também governadora provincial, Maria Antônia Nelumba, assegurou que, da vice-presidente do partido, ficou garantida a intervenção a nível do governo central para a resolução dos problemas das famílias. A camarada vice-presidente vai também nos ajudar a fazer a advocacia junto dos órgãos centrais, sobretudo pela necessidade urgente de retomarmos as obras da segunda fase das infraestruturas de Cachito, que de certeza vão minimizar as situações que temos estado a assistir nesses bairros de Cachito, nomeadamente Quitonho, Quitongola e outros. O Comitê Provincial do Bengo prevê realizar mais de 800 assembleias de balanço e 17 conferências comunais. Maria Antônia Nelumba defendeu a necessidade de aposta na formação dos membros do partido. Pensarmos ser necessário investirmos fortemente no crescimento qualitativo do partido a partir da base, proporcionando formações políticas contínuas e incentivar-lhes a manter uma postura dinâmica, proativa e inovadora, cumprindo a orientação do camarada presidente João Lourenço de descermos as bases e estarmos mais inseridos na comunidade. E a vice-presidente do partido, Luísa Damião, reiterou a necessidade de se descer as bases, que é a principal tarefa do MPLA, que visa a recuperação do eleitorado e vencer as próximas eleições gerais previstas para 2027. O percurso glorioso de lutas e vitórias do grande MPLA residem na base. Não se chega aos órgãos e organismos intermédios ou nacionais do partido sem que se viva
a participação militante ativa na base. Quem está em cima é porque está na base. E se não está na base, tem de descer rapidamente, não só para usufruir dos direitos, mas para cumprir com os deveres plasmados nos estatutos do MPLA e nos demais regulamentos e documentos reitores do nosso partido. Ouvíamos a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que dava aí então uma ação, ou seja, palavras de conforto às famílias que ficaram desalojadas em consequência das chuvas na província do Bengo. Agora, política de Angola e do mundo. 12h20 e nós seguimos. Foi inaugurada na tarde desta quinta-feira a infraestrutura administrativa autárquica de Belas. O empreendimento está localizado na centralidade do Quilamba e numa primeira fase deverá acolher os serviços da administração municipal. Os dados desta informação é com o jornalista Alberto Capitão. O diplomata voltou a falar sobre a visita do presidente da República, João Lourenço, ao seu país, tendo-a considerado bem-sucedida. Zhang Bin agradeceu a proteção individual e coletiva dos cidadãos e empresas chinesas instaladas em território angolano. Quanto à segurança dos cidadãos e empresas, o embaixador garantiu que vai continuar a exigir que os médicos... Composta por 12 edifícios, a infraestrutura faz parte da carteira do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios e é a primeira a ser inaugurada a nível de Luanda. Entretanto, começamos por falar das 3 propostas de lei que foram apreciadas pelo Executivo nesta semana e que vão completar o leque de documentos exigidos para a implementação do poder local. De acordo com o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, as propostas devem chegar às mãos dos deputados na próxima segunda-feira. Amanhã não é um dia de trabalho, entre hoje e segunda-feira a remeter o processo à Assembleia Nacional. Então, nós estamos a falar da lei de institucionalização das autarquias locais, que define o caminho que temos que percorrer para a efetiva institucionalização das autarquias locais, e nessa lei estamos também a falar das medidas para a gestão do processo de transição entre a saída da administração local do Estado e a entrada da autarquia local. Portanto, há aí um momento de transição em que um conjunto de questões têm que estar devidamente afinadas e essa lei está a propor também algumas medidas nesse sentido. A construção do primeiro edifício autárquico de Luanda custou aos cofres públicos mais de 4 mil milhões de kwanzas. O ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, diz ser este mais um passo no percurso que antecede a institucionalização das autarquias. Com este passo, estamos seguramente a fazer o caminho para a institucionalização das autarquias locais, um elemento fundamental para a consolidação do nosso processo democrático. Por sua vez, o governador de Luanda, Manuel Homem, sinalizou que a inauguração da infraestrutura aumenta as responsabilidades da província no que toca à oferta de melhores serviços ao cidadão. Nós recebemos a nossa primeira infraestrutura autárquica na província, que dá-nos a nós, província de Luanda, mais responsabilidades e porque esta infraestrutura irá certamente dar maior dignidade à administração dos serviços do Estado ao nível local. A infraestrutura autárquica está composta por 12 edifícios, um principal e um técnico. O edifício principal está composto por 2 auditórios com capacidade para 75 pessoas e o outro com capacidade para 54 pessoas. Aqui a reportagem do Alberto Capitão a dar conta da inauguração na tarde desta quinta-feira da infraestrutura administrativa autárquica do Belas. E nós seguimos a julgar pelo novo rumo que se quer dar ao setor turístico nacional. A elevação do turismo para um departamento ministerial independente é uma medida acertada. Esta é uma opinião que foi proveniente ou que é proveniente da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola. Para o seu presidente, Ramiro Barreira, o executivo esteve bem em avançar para a separação e extinção do Ministério da Cultura e Turismo, dando lugar a 2 departamentos, sendo o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo. Na sequência da apreciação e aprovação pelo Conselho de Ministros desta medida, que tem como pano de fundo atribuir maior autonomia ao turismo, o presidente da República, João Lourenço, assinou nesta quinta-feira
um decreto que nomeia Márcio de Jesus Lopes Daniel para o cargo de Ministro do Turismo. Ao novo ministro, que conta com experiências na administração local do Estado, a Associação de Hotéis e Resorts de Angola aponta inúmeros desafios, como são os casos da criação de infraestruturas e condições de acomodação para que sirvam de chamariz aos turistas nacionais e internacionais, tal como disse o presidente da Associação, Ramiro Barreira. O primeiro desafio é tornar o turismo prático, o turismo funcional e, de facto, deixarmos de fazer o turismo de papel. Passamos a fazer um turismo muito mais atuante, muito mais pragmático, para que efetivamente as coisas aconteçam. E acontecer, o que é que significa dizer? Termos os turistas estrangeiros a virem para Angola, é mobilizar o turismo internacional para vir para Angola, é mobilizar as grandes agências de viagem internacional para mobilizar os seus turistas para virem para Angola e depois criamos as condições internas para podermos receber esses turistas, definindo naturalmente, estando em consonância com o programa do governo. As principais zonas turísticas do país estão definidas e que estão alocados os recursos e onde se vai melhorar, mas tendo sempre em conta um centro, um pivô fundamental, que em futebol seria o meio campo a jogar, que é o atual aeroporto de Luanda, que pode canalizar milhares de turistas para as várias províncias, mas também ter em conta que nós também temos que começar a fazer voos diretos para as províncias. Presidente da Associação de Hotéis e Resorts de Angola, Ramiro Barreira. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Petro de Luanda já está na República Democrática do Congo, onde joga amanhã a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Africanos de Futebol, diante do TP Mazembe local. O treinador tricolor, que lidera também o Girabola, tem a equipa completa para este duelo. Outras notícias do desporto: polícias e petrolíferos discutem hoje título da Taça de Angola Sénior masculino. Mais desporto é daqui a pouco, no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. Um mundo em notícias. 45 pessoas morreram na província de Limpopo, no norte da África do Sul, em consequência de um acidente de autocarro. Na sequência do acidente, de acordo com a informação do Departamento de Transportes da África do Sul, uma pessoa ficou ferida com gravidade. Segundo a instituição, apenas uma criança de 8 anos sobreviveu ao acidente e foi levada ao hospital. Através de uma nota, o Departamento de Transportes referiu que o motorista perdeu o controle e colidiu com barreiras numa ponte perto de Mamatlakala, o que fez que o autocarro caísse e acabasse incendiado. O autocarro transportava peregrinos da Páscoa, do Botsuana, um país sem litoral na África Austral, para Moria, uma cidade no Limpopo, na África do Sul. E é com as notas da atualidade internacional que colocamos um ponto final neste jornal. Mas antes, recorda o que foi destaque. Previsões do INAMET apontam para chuva em quase todo o território nacional. Sexta-feira Santa, marcada por reflexões à volta do fortalecimento da fé cristã e o amor ao próximo. Relatório do SIC dá conta de mais de 2 milhões de litros de combustível e 492 cidadãos detidos por contrabando. Do desporto, o Petro de Luanda, já na República Democrática do Congo, para duelo frente ao TP Mazembe amanhã. Na atualidade internacional, acidente de viação provoca 45 mortos na África do Sul. Acompanhou o Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 29 de março de 2024. Garantiu a técnica o Rosário de Souza. A edição e a voz na apresentação foi de Fernanda Gonga. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.